Agora nós vamos meditar na palavra de Deus, que está no livro de 2 Timóteo, no capítulo 2, nós vamos para o versículo de número 19. Paulo escreveu essa carta aqui a Timóteo para poder orientar Timóteo. Orientar no quê, pastora? Que a principal preocupação que o apóstolo Paulo tinha era com o bem-estar da igreja, né? E ele instruiu Timóteo a aperfeiçoar a organização para que o evangelho fosse ali plenamente pregado entre os irmãos, com toda a sua plenitude, na sua clareza, na sua sinceridade. Então, Paulo escreveu essa epístola de 2 a Timóteo, orientando a Timóteo com carinho para que ele pudesse sempre levar o evangelho pleno. E Timóteo, então, o apóstolo Paulo, então, nos orientou no capítulo 2, no versículo de número 19, que nós vamos dar continuidade, porque na realidade ele começa instruindo a partir do versículo 14, pedindo para que os irmãos na igreja não tivessem contendas de palavras, tampouco falatórios profanos, né? Deixassem que eles não permitissem que os falatórios profanos entrassem no meio do povo de Deus, ou discussões de palavras, porque um sabe mais do que o outro menos do que o outro, ou às vezes intrigas, que as intrigas às vezes acontecem, não deveria. Lá em Gálatas, no capítulo 5, a Bíblia fala sobre os frutos do Espírito. E uma das questões que a Bíblia fala sobre fruto do Espírito e fruto da carne, a Bíblia diz que os frutos da carne são manifestos e quem manifesta o fruto da carne, a Bíblia diz, ficarão de fora do reino dos céus. E uma da manifestação das obras da carne é inimizade e às vezes é o que tem acontecido. Pessoas que às vezes são de Jesus, conhecedoras da palavra, mas têm inimizade às vezes no meio dela. Não vou com a cara do fulano, não vou com a cara do ciclano, não gosto ali da Maria, do João, isso não pode existir no coração daquele que serve a Deus, até porque é o mandamento do Senhor, amar ao Senhor Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Com certeza você não gostaria que alguém chegasse para você e dissesse assim, não fui com a tua cara, né? Você ia dizer, puxa vida, mas a pessoa nem me conhece, nem me deu a oportunidade de me apresentar, de me conhecer, para depois fazer ali um julgamento. Não, já foi me pré-julgando, né? Fazendo um pré-julgamento. Então, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve essa carta a Timóteo, que era o seu filho na fé, pedindo para ele, instruindo a ele, para que ele instruísse a igreja de Cristo a andar no evangelho pleno, no evangelho da sinceridade, no evangelho da compaixão, para que esse evangelho continuasse tendo andamento e seguimento. E aí, então, no capítulo 2, no versículo agora de número 19, o Espírito Santo diz assim, olha, todavia o fundamento de Deus fica firme. A palavra de Deus, ela permanece firme. A palavra é o fundamento. Aí diz assim, tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Então a Bíblia diz que o Senhor, ele conhece aqueles que são seus. Nós temos o selo no nosso coração, dado pelo Espírito Santo, que é o penhor da nossa salvação, e os que são de Deus são conhecidos. Não só, vamos dizer assim, do próprio Deus, dos homens que olham para você e vê logo a diferença, mas ele é conhecido propriamente até no inferno. É isso mesmo. O inimigo sabe aqueles que têm o selo de Deus. Você se lembra de um caso que a Bíblia diz que pegaram ali Paulo expulsando o demônio e acharam bonito, né? E aí 2 homens chegaram e falaram assim, olha lá, tem um endemoniado ali. Vamos lá agora e vamos expulsar o demônio igual Paulo faz. Só que Paulo era de Deus. Paulo era conhecido nos céus, era conhecido dos homens, porque havia testemunho nele de homem de Deus, e era conhecido também lá no inferno como um servo do Senhor. E a Bíblia diz então que aqueles homens foram e tentaram expulsar o demônio daquele rapaz. E disseram assim, olha, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, né? A quem Paulo prega, a quem Paulo serve. Eles não serviam, eles viam o que Paulo fazia e tentaram imitar a Paulo, né? Sai dele agora. E aí o demônio então virou e respondeu, Paulo nós conhecemos, mas e vocês, quem são? A Bíblia fala então que eles levaram ali, como em Portugal fala, uma tareia, né? Apanharam ali do inimigo, o homem ali possesso do espírito maligno, deu uma tareia neles que eles saíram correndo nus, né? Porque eles não eram conhecidos de Deus, não eram conhecidos também no inferno como pessoas que serviam ao Senhor de todo o coração.
Paulo era conhecido. Então a Bíblia diz aqui, o Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, que diz, né, eu sou de Cristo, eu me converti, eu aceitei a Jesus. Não, eu sou um discípulo do Senhor. Aquele que profere o nome de Cristo, ele diz, aparta-se da iniquidade. É um dever do cristão, daquele que já aceitou a Jesus, se apartar do quê? Se apartar da iniquidade. O que é iniquidade, pastor? O que é uma pessoa iníqua? Uma pessoa iníqua é aquela que conhece a palavra, mas não pratica. Ela pratica coisas contrárias à palavra de Deus. Então aqui o Espírito Santo, ele diz, aquele que diz, eu sou de Cristo. Então se nós dizemos que nós somos de Jesus, que nós somos convertidos de fato e de verdade, que já aceitamos a Ele no nosso coração, a minha conduta, ela tem que ser completamente diferente da conduta do mundo. Não adianta dizer eu sou de Cristo e ter as mesmas práticas erradas que as pessoas que ainda não conhecem a Cristo têm, ter inimizades, né? Ter inveja. Que mais? Lá em Gálatas 5 a Bíblia fala, vamos dar um pulinho para Gálatas 5, mas daqui a pouquinho a gente volta aqui, né? Vamos para Gálatas, Efésios, depois vem Filipenses, né? Gálatas capítulo 5, fala aqui das obras da carne e o fruto do Espírito. No versículo de número 19, Gálatas 5,19, ele diz assim, porque as obras da carne são manifestas. Então, nós já temos aprendido que as obras da carne não ficam ocultas, não adianta. A pessoa diz assim, eu vou esconder, o meu pastor não está vendo, ou ninguém está vendo, não tem como. O principal está vendo que é Jesus. E elas são manifestas. Em algum momento ela vai se manifestar. Em algum momento a obra da carne vai vir à tona. Ela vai se revelar. Não há nada oculto que não seja revelado, diz o Senhor. Então ele diz assim, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, tá vendo? Impureza, lascívia, tudo relacionado à questão ali de prostituição, né, do próprio corpo, ou às vezes até mesmo da própria mente. E ele diz mais, idolatria, que nós sabemos que a idolatria não é só adorar ali a ídolos, imagens, coisas assim, mas é tudo que a gente coloca acima de Deus, feitiçarias, né, inimizades, olha aqui, contendas de palavras, não é? Inimizade, contendas, que mais ali, falares profanos, palavras profanas, não é isso que Paulo estava instruindo a Timóteo? Nós estamos vendo ali do capítulo, deixa eu ver aqui, nós estamos vendo do capítulo 19 em diante, mas no 14 lá de 2 Timóteo, capítulo 2, você vê que Paulo recomendou que fossem tiradas do meio deles contendas de palavras e palavras profanas, né? Então aqui ele diz mais assim em Gálatas, inimizades. Aí ele diz porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, né? Tudo que diz respeito a contendas, brigas, contendas de palavra, ao servo do Senhor não convém contender, a gente vai ver daqui a pouquinho. Que mais? Invejas, homicídios. Homicídio é matar o outro. Não, pastor, eu não mato ninguém, não. É verdade, às vezes você não mata com arma, você não mata ali com coisas que por lei, né, são como crimes, vamos dizer assim, punidos por lei, por cadeia. Mas tem muitas pessoas sendo homicidas espirituais, matando a fé de outras pessoas. E isso é muito sério. E aí ele diz mais aqui, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então ele deixou bem claro aqui, que não vai herdar o reino de Deus que cometem tais coisas. Se a gente voltar lá para 2 Timóteo, que nós estamos estudando, então ele diz aqui no 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19, ele diz, qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Então eu tenho que me apartar dessas obras da carne, eu tenho que reduzir elas a cada dia, né? Eu tenho que exercitar a minha fé, exercitar como filho de Deus para fugir dessas coisas, para fugir de toda a aparência do mal, de toda a prática do engano, de toda a prática de iniquidade, de toda a prática do pecado. Então ele diz, o que profere o nome de Cristo, aparta-se da
iniquidade. Então nós estamos estudando 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo de número 19 em diante, onde Paulo escreveu uma carta ao Timóteo, seu filho na fé, para que ele pudesse dar seguimento ali ao evangelho pleno para que fosse pregado e para que os irmãos aprendessem a fugir de contendas de palavras e palavras profanas, ou seja, se apartar de todo tipo de iniquidade. Vimos Gálatas 5 aqui, sobre os frutos da carne, para que pudéssemos então, em espírito, na santificação que é necessário para o Filho de Deus, dar prosseguimento aí ao Evangelho de Cristo. E aí ele continua dizendo no versículo de número 20, ele fala assim: ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. Então ele está fazendo uma comparação às coisas simples dessa vida, comparando as coisas espirituais. Ele diz que numa casa há vasos de barro e há vasos ali, outros potes, né? Há vasos de barro, que ele diz aqui, ó, de barro, uns para honra e outros, porém, para desonra. Então, isso acontece espiritualmente. Às vezes, infelizmente, e eu pergunto para você qual grupo você quer estar. No grupo daqueles barros, né, daqueles potes que serão para honra ou daqueles que serão para desonra? Quem é para desonra, pastor? Aquele que diz que é de Cristo, mas vive contrário à palavra, à prática da palavra. Não se aparta da iniquidade, não se aparta das obras da carne. Acha que é normal. Não, a gente está no século 21, agora tudo pode. Não, as coisas mudaram. Mas Deus, ele disse que ele não mudou. Ele é o mesmo de ontem, ele é o mesmo de hoje e ele será eternamente. Ele não muda, ele não falha. E nós temos que ser espelho do nosso Pai, seguir os conselhos da palavra de Deus. Então ele diz que numa casa há vasos para honra e há vaso para desonra. A decisão agora é nossa, nós que temos que decidir se eu quero ser um vaso de honra para o Senhor ou se eu quero ser um vaso de desonra. E ai daquele por quem vier o escândalo, né? Então ele diz aqui assim, olha, de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para o quê? Para a honra. Se nós nos purificarmos a cada dia, o que é purificar, pastora? É se policiar para praticar as obras da justiça e não as obras da carne. Gálatas 5 fala do fruto do Espírito. A gente pode até voltar para Gálatas capítulo 5 agora. Nós vimos sobre o fruto da carne, mas vamos para o fruto do Espírito então. Diz aqui assim, olha, versículo de número 22, Gálatas 5, 22, ele diz, mas o fruto do Espírito é o quê? Caridade, que é amor, né? Gozo, mansidão, temperança, que mais que ele diz? Ó, e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne e com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também em espírito. Então você está vendo, os que são de Cristo crucificam a carne e as suas paixões. Crucificam ali o que, pastora? A impiedade. Não são praticantes da impiedade. E ele diz mais assim, ó, de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, das obras da carne, né, será vaso para a honra. Grandes coisas Deus fará por você, em você e por intermédio de você. Olha que coisa linda, né? Santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. A boa obra está aí. Deus está precisando de pessoas para usar. Como ele disse, achei a Davi, lá em Atos, Deus quer nos achar também. Achou a Davi como? Um coração ali apto para fazer e executar toda a vontade de Deus, né? Para tirar qualquer iniquidade e fazer a vontade do Senhor. Deus quer achar também isso em nós, no nosso coração, na nossa vida, para poder nos usar como vaso de honra, santificados, idôneo para toda boa obra. A boa obra está aí. Agora depende de cada um de nós executá-la. E aí ele diz mais, foge também dos desejos da mocidade, que quando se afloram, né, aqueles desejos mais intensos, ele diz, foge do desejo da mocidade, que muitas vezes leva a pessoa ao erro, ao engano, ao pecado, né? Você vê pela juventude, às vezes, o filho adolescente
às vezes não quer seguir a orientação do Pai, e o nosso Pai é Deus. Às vezes nós achamos que já sabemos tudo, queremos agir ali nos nossos próprios desejos e concupiscências e acabamos caindo em enredos malignos, né? Então nós temos que ouvir a Deus, ouvir o Senhor, ouvir a palavra, andar nos mandamentos do Senhor, nas Escrituras, naquilo que Ele tem nos orientado e fugir dos desejos da mocidade. E Ele diz assim, ó, segue a justiça, segue a palavra, a fé tem que existir no coração, a fé é a certeza, é a convicção. A Bíblia já diz, o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer. Então, eu tenho que andar no quê? Eu tenho que andar na fé. Então, ele diz mais assim, ó, segue a fé, a caridade, que é o amor, que mais? A paz com os que, com um coração puro, invocam ao Senhor. Então, eu tenho que seguir a paz, juntamente com aqueles outros que têm o coração purificado. Aliás, quem entrará no santuário de Deus, né? Aquele que tem as mãos limpas e aquele que tem coração puro. Eu tenho que me ajuntar a essas pessoas que têm o coração puro, pureza no Evangelho, pureza na palavra de Deus, em servir a Deus, em fazer a obra. A essas pessoas eu tenho que me ajuntar para fazer o mesmo, seguir o mesmo testemunho e o mesmo exemplo e ser vaso de honra, santificado e idôneo para o Senhor Deus. Eu não tenho que me ajuntar àquele grupo que é vaso de desonra, que estão desonrando o Senhor, às vezes desonrando o ministério em que eles estão, desonrando a fé, né? Desonrando a fé ali plena do Evangelho. Eu não posso me juntar a essas pessoas que escandalizam, que têm ali falar profano, que são pessoas que só querem entrar em discussão, em disse-me-disse, como a gente viu aqui, né, em 2 Timóteo, só citamos porque o nosso tempo é curto, mas 2 Timóteo capítulo 2, versículo 14, que ele fala, contendas de palavra, e pessoas que entram somente em contendas de palavra. Desses eu tenho que fugir, eu tenho que estar junto com aqueles que um coração puro querem fazer a obra do nosso Deus. E aí ele diz mais um pouquinho assim, ó, e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Eu tenho que rejeitar as coisas loucas dessa vida. Às vezes você vê pessoas que às vezes nem têm entendimento ali daquela questão, mas ela entra para colocar lenha na fogueira e a discussão acaba ficando um pouco maior. Eu tenho que fugir dessas coisas. Nós fomos criados por Deus para trazer a paz. Olha o testemunho de Jesus, sempre que havia ali situações que eram levantadas, Jesus trazia a paz, ele pacificava, né? Ele trazia ali, quando havia ali o mar revolto, o que Jesus fazia? Ele orou e pacificou aquelas ondas, aquele mar que estava revolto. Então eu não posso pôr lenha na fogueira no sentido de tá algo pegando fogo ali, o circo está pegando fogo, eu vou colocar mais lenha. Não, eu vou ser um pacificador. E a Bíblia diz, bem-aventurado o pacificador. E aí diz mais aqui, ó, e ao servo do Senhor não convém contender, não contenda, não tenha contendas de palavra. Não, mas eu estou certo, amém. Se você acha que você está certo, então glória a Deus. Mas a certeza você tem aqui no coração, né? Não precisa entrar em contendas de palavra. É orar para que Deus abra os olhos do entendimento daquela pessoa que infelizmente estão cegos pelo Deus deste mundo, com letra minúscula, que fala sobre o próprio Satanás, que cegou o entendimento dos incrédulos para que a eles não resplandeça a luz do Evangelho. Não vale a pena contendas de palavra, para nada aproveita, só para a confusão. E ele diz assim mais, ó, e ao servo do Senhor não convém contender, sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, apto para ensinar. Para ser apto para ensinar, eu tenho que ter o conhecimento, eu tenho que orar, eu tenho que ter comunhão, intimidade, buscar a Deus, para que eu possa estar apto para ensinar. E ele diz mais, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dá arrependimento para conhecerem a verdade, instruindo com mansidão. Está vendo aqui? Com paz, não é com contenda. Você está errado. Não, você não devia ter feito isso. Ah, você está endemoniado. Não tem, às vezes, familiar que faz isso? Não pode. Isso é contendas de palavra que para nada aproveita. Pelo contrário, às vezes vacina o familiar contra o Evangelho. Tem que chegar com mansidão de palavras. E ele diz mais aqui assim, olha, então ele diz, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, às vezes aquele que está desviado, né? Desprendendo-se dos laços do diabo em cuja vontade está
estão presos. Que coisa linda, tá vendo aqui? Então ele diz que nós devemos instruir com mansidão aqueles que ainda não conhecem a Cristo e aqueles que um dia se apartaram de Cristo. Instruir com amor, com mansidão, o amor que constrange, chegando no coração. Mas para que eu possa instruir, eu tenho que ter exemplo também. Eu tenho que fugir da iniquidade, sendo um bom soldado de Cristo no nome de Jesus, para que eu possa ser um vaso de honra, santificado, idôneo, preparado para toda boa obra que Deus tem para a nossa vida. E fazendo assim, os nossos caminhos prosperarão, porque é dando que se recebe, é plantando que se colhe. Quando nós buscamos santificação, nós colhemos santificação. Quando nós buscamos a Cristo, nós colhemos também as vitórias de Cristo na nossa vida.